Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimônia de casamento de Júlia e Pedro. Júlia e Pedro, enfim chegou o grande dia. Um dia que ficará marcado como um dos mais felizes dias da história da vida de vocês. Estar aqui hoje é sim uma vitória. E sabe o que celebramos aqui? O amor venceu. Houveram lutas, desafios e várias outras barreiras que vocês tiveram que ultrapassar para chegar até aqui. Segundo o que me disseram, foi um caminho guiado, iluminado e confirmado por Deus através dos seus servos. E percebam que, pela última vez, vocês chegaram aqui, um de cada vez. Primeiro, chegou Pedro, muito elegante, por sinal, acompanhado por seus pais, que o conduziram por esse caminho. E aqui ele aguardou alguns instantes, até que você, Júlia, adentrasse por esse corredor. Linda e deslumbrante, você iluminou todo esse ambiente e todos os olhares se voltaram para você. Enquanto você caminhava na direção do seu amado, mais acelerado batia o coração do Pedro. Mas em um certo momento, você parou. E nesse instante, ele foi ao seu encontro e a trouxe com seus braços entrelaçados para que juntos fossem apenas um, unidos pelo amor. Notem, senhoras e senhores, que o amor é uma via de duas mãos, onde depende de duas pessoas para que aconteça. O amor dá muitos passos em nossa direção, mas sempre espera que nós demos ao menos um passo em direção a ele. A magia do amor só acontece quando esse sentimento é correspondido. A satisfação, o preenchimento do coração, o bem-estar apenas pela presença um do outro. Nada lhes falta, pois um completa o outro em todos os sentidos e todas as ansiedades são tranquilizadas. Se amam e simplesmente se amam, como ninguém jamais amou. Em nome dos noivos, quero agradecer a presença de todos os convidados e dizer que é uma honra recebê-los. Veja você, Pedro, um homem elegante, gentil, trabalhador, responsável, dedicado, pessoa de muita fé, temente a Deus e que busca incessantemente a conquista dos seus objetivos, passando para Júlia a imagem de um homem que lhe proporcionará a segurança, o aconchego e o amor. Um homem romântico à moda antiga, que abre a porta do carro, do tipo que ainda manda flores, que cede o seu casaco se ela sentir frio. Sabe, Pedro, a Júlia me disse que você é para ela o seu porto seguro. É quem a representa sobre ter fé, sobre sempre acreditar que tudo vai dar certo. E que quando estão juntos, é sempre um misto de sentimentos, de amor, de companheirismo, de cumplicidade. E que você sempre alegra os dias dela. Você é para ela muito mais do que imagina. É ainda o melhor amigo, o companheiro de toda uma vida. E que ela mais admira em você é a sua capacidade em surpreender. Tudo isso que você representa é uma base tão forte que nada pode abalar. Siga sendo este homem para ela, o esposo apaixonado, apoiando-a em cumplicidade nas decisões, sendo o consolo e o refúgio dela nos momentos difíceis e, principalmente, faça-a feliz. Você, Júlia, uma linda mulher, é divertida, é sorridente, é muito falante e tem muita energia, e a sua expressão transmite otimismo, positividade para aqueles que têm a oportunidade de te conhecer. Você é uma pessoa romântica na medida certa, gosta de presentear e demonstrar sua gratidão com muita generosidade. Claro que você tem seus medos, suas fraquezas, porém sua fé em Deus é maior. Ter fé é acreditar naquilo que não se vê. E se tiver medo,
vai com medo mesmo, até se surpreender com os resultados, que às vezes dão certo, outras vezes não, porém desistir não é uma opção. Pois para aqueles que têm Deus em sua vida, a vitória é só uma questão de tempo. O Pedro me disse que você representa tudo de bom na vida dele, pois tudo em você o remete à alegria, à felicidade, à cumplicidade, e que você provoca os melhores sentimentos nele. Você é a luz na vida dele, a força que ele precisa para enfrentar os dias de luta. Você, Júlia, representa para o Pedro um alicerce, uma base forte, e que quando estão juntos, ele sente borboletas em seu estômago. Sente que encontrou o seu lugar no mundo, um lar. Não importa onde estejam, se estão juntos, sempre estarão em casa. É a pessoa que o enxerga de uma forma única, suprindo seus defeitos e realçando suas qualidades. Enfim, essa é você, a pessoa por quem Pedro se apaixonou. Seja daqui para frente, para ele também, a boa amiga, a esposa apaixonada, a conselheira, apoio em cumplicidade nas decisões, seja o seu porto seguro nos momentos difíceis e, principalmente, faça-o feliz. E que neste lar impere o amor, o diálogo, a compreensão, a prosperidade, a providência de Deus, e que juntos vocês possam constituir uma linda família em um ambiente de paz, harmonia e amor. A palavra de Deus nos diz, através da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Desta forma, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O apóstolo Paulo aqui nos relata a importância de fazermos tudo com amor, pois do contrário, de nada valerá a nossa vida. Deus está em todos os lugares em que vivemos, em nossa casa, no trabalho. Deus está no seu caráter, no modo como andas, por onde andas e com quem andas, como falas, como pensas e nas suas atitudes. Em um casamento, vivendo em amor um para o outro, se doando ao seu máximo para fazer o esposo feliz, para fazer a esposa feliz, a gentileza, a consideração, o amor que arde em nossos corações, a saudade de estarem juntos porque não se viram ao longo do dia, em meio às obrigações. Não guardar rancor após as discussões, mas sim perdoar um ao outro mutuamente, sempre, sofrendo, esperando, acreditando e tudo suportando juntos. Pois em todos os momentos somos provados, e quando permanecemos firmes e fiéis, Deus nos dá a recompensa. Em nossas vidas, passamos por muitos momentos, às vezes difíceis, outras vezes felizes, mas em tudo somos guiados para cumprir o plano de Deus. Às vezes iniciamos algo para que outros cumpram no futuro. Em outras vezes, iremos concluir aquilo que nossos pais iniciaram. E assim Deus vai nos guiando e aguardando que façamos as escolhas certas para que possamos cumprir aquilo que nos é proposto por Ele. Acompanhe comigo essa história. De um lado temos aqui o filho de Dona Rosângela, do senhor Silvio, irmão da Jéssica e do Luiz Gustavo.
Pedro sempre foi um menininho muito esperto e extrovertido, assim como os seus irmãos. Ele foi um presente de Deus na vida desse casal. Desses presentes que a gente não espera. E os pais de Pedro não estavam esperando para receber mais uma criança. E nesse momento, o seu pai, Silvio, se viu na necessidade de gerar mais renda para sua casa. Iniciou vendendo carros e se redescobriu profissionalmente. Quando Pedro nasceu, sua mãe Rosângela também quis ajudar com seu trabalho de doméstica, e sua irmã Jéssica, que já era mocinha, ficava cuidando do seu irmãozinho, como se fosse seu próprio filho. Cortava o cabelo dele escondido às vezes, mas cuidava direitinho do irmãozinho. E foi assim até Pedro completar 3 anos e 8 meses. Até que chegou mais um presente, o Luiz Gustavo, um novo bebê na casa, e isso fez com que Pedro perdesse seu posto de o mais paparicado da família, pois sua mãe e sua irmã tiveram que dividir as atenções entre um recém-nascido e uma criança de 3 anos. No início, Pedro sentiu ciúmes, mas depois foi se acostumando com a presença de Luiz Gustavo. Muitas brincadeiras, risadas, uma pitada de briga entre irmãos nessa fase, mas hoje são grandes amigos. A família de Pedro, temente a Deus e servos do Senhor, sempre buscaram frequentar a igreja com seus filhos, em qualquer idade que se encontrassem, pois não existe lugar melhor para estar do que na casa de Deus. Como diz em Salmos, capítulo 84, verso 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 dias fora dele. E Pedro, louvado seja Deus, praticamente cresceu dentro da igreja e começou a falar mesmo antes de começar a andar. Quando iniciou seus primeiros passos e também foi pelos corredores da igreja, não demorou muito, já se infiltrou no meio de outras crianças para realizar os recitativos. Quando Pedro tinha seus 5 anos, começou a observar que os irmãos da igreja vestiam terno. E ele achava muito nobre que os irmãos vestissem sua melhor roupa para ir à igreja. E isso despertou nele o desejo de possuir um terno para si. Mas não qualquer terno. Teria que ser um terno risca de giz, como ele se via vestido. E um belo dia, andando pelas ruas da cidade, com sua mãe, Pedro se deparou com uma vitrine onde estava exposto um terno que parecia ser do seu tamanho e era como ele havia vislumbrado, risca de giz. Naquele momento, Pedro sabia que sua família não tinha condições de comprá-lo. Tendo ele aprendido na igreja que a fé e a oração movem o coração de Deus, ele, com sua simplicidade, disse para sua mãe: eu vou orar, se for da vontade de Deus, ele irá providenciar esse terno para mim. E assim ele fez. Dobrou seus joelhinhos e clamou a Deus com todo o seu coração e com toda a sua fé. E poucos minutos depois, a campainha da casa tocou e eram os irmãos Davi e Adriana, com um pacote em suas mãos, dizendo que Deus havia lhes pedido que fossem até a casa da irmã Rosângela levar um terno para Pedro. Sem saber como agradecer e sem ter o que dizer, aceitaram o presente, deram glórias a Deus, e quando Pedro abriu o pacote, pôde ver que Deus atendeu suas orações e lhe deu o terno segundo o desejo do seu coração. Como Deus é maravilhoso! Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele sempre e sempre. E em uma outra ocasião também, Pedro, com seus 6 anos de idade, estava já fazia um tempo sem provar as delícias que sua mãe cozinhava, devido o forno da casa estar estragado. E não poder assar os bolos, os pães, enfim. E essa situação estava se arrastando por um tempo, até que Pedro disse para sua mãe: olha, mamãe, eu estou com muita vontade de comer um bolo de chocolate. Imediatamente, Dona Rosângela, emocionada, disse para ele: filho, o forno está estragado e você sabe disso. Como eu vou fazer esse bolo para você? Até tenho os ingredientes para fazer, mas como vai assar? E nesse momento disse Pedro: mãe, pode bater o bolo,
Eu vou orar a Deus para esse forno funcionar e esse bolo assar. A senhora confia? E Dona Rosângela, surpreendida com aquela situação, não querendo desapontar seu filho, aceitou o desafio. Bateu o bolo, colocou no forno, enquanto Pedro orava. Um tempo se passou e o forno não se acendia. De tempo em tempo, Pedro, na sua simplicidade, perguntava à mãe se o bolo havia crescido, mas nada acontecia. E Rosângela disse: Pedro, vai orar um pouco mais. Passando um tempo, Dona Rosângela surpreendentemente conseguiu fazer o forno acender o tempo suficiente para o bolo assar. E quando Pedro veio perguntar novamente, o bolo já estava na mesa, prontinho. Segundo Pedro, esse foi o melhor bolo que ele já comeu em sua vida. Depois disso, o forno nunca mais funcionou. E com o passar dos anos, despertou no pequeno Pedro uma vontade de ingressar como músico. E como era muito falante, sempre foi dizendo a todos sobre o seu desejo de servir a Deus na música. Até que esse assunto chegou aos ouvidos do irmão André, que fez questão de buscá-lo em sua casa todos os sábados de manhã, mesmo ainda muito novinho, com 7 anos, para ensaiar música. Nessa fase, ele não aprendeu quase nada. Porém, ele nunca se esqueceu de ter sido considerado pelo irmão. E sente que naqueles momentos foram plantados em seu coração a importância de ser um músico e a grande responsabilidade que ele iria carregar consigo. E isso só o fez motivar mais e mais. Os anos se passaram e lá em 2012, a família de Pedro resolveu empreender um novo negócio, deixou de vender carros, iniciou um comércio de roupas, o que não deu muito certo, e em 2014, pela permissão de Deus, a loja acabou falindo. Mas a família, quando é construída na rocha, não se abala facilmente. Houveram sim tempos difíceis, mas Deus nunca desamparou essa família. Ainda naquele ano, Pedro quis tentar novamente ingressar na música e ensaiar com os irmãos Alexandre e Lucas todos os sábados de manhã e também lá no bairro Zanete, onde se realizam as aulinhas de música. Pedro, que já estava tocando muito bem e com um ótimo aproveitamento em suas aulas de violino, logo foi solicitado pelo irmão Alexandre a iniciar suas participações no culto. Porém, o instrumento em que aprendia e praticava era emprestado. E naquele momento não havia recursos para comprar um violino. Mas como Pedro é um homem de muita fé, não desanimou. Não enxergou aquilo como obstáculo. Então Pedro e Alexandre oraram, pedindo a Deus, se fosse de sua vontade, que providenciasse os recursos para que pudesse adquirir um violino. Durante a semana seguinte, o dinheiro para comprar o violino foi aparecendo daqui e dali, até que chegou a quantia para poder comprar. Daí para frente, os estudos tomaram uma outra forma. Havia um objetivo de iniciar sua participação nos cultos. Foram muitas manhãs de estudos regadas a um bom café com o irmão Lucas, que se tornou um bom amigo. Partilharam bons momentos e também alguns dias difíceis juntos. E também Pedro deve seus agradecimentos a Lucas, esse bom amigo que nunca desistiu dele, a se tornar o músico que ele é hoje. A trajetória de Pedro no aprendizado da música foi longa. E não somente Lucas, Alexandre, mas também muitos irmãos de diferentes formas fizeram parte da vida dele na igreja, e por isso ele tem muito a agradecer aos irmãos Ricardo, Donizete, Eduardo, André e Josinei, que sempre o apoiaram em diferentes necessidades, sempre orando e buscando a orientação de Deus em cada passo. E hoje, Pedro é um músico oficializado. E ele só tem a agradecer a sua família por tudo o que fizeram por ele. O papai, Sr. Silvio, sendo rústico à sua maneira, nunca permitiu que faltasse nada para os seus filhos. Sempre deu a eles o amor, o carinho, a atenção, levava Pedro às reuniões de jovens, ensinando ele a trilhar um bom caminho, e o Sr. Silvio sempre topou as mais loucas aventuras com seu filho, indo para eles em cidades a 400 quilômetros de distância para tocar no culto e voltar para casa. Choraram juntos, deram conselho um para o outro,
E o que ele carrega consigo como legado do Senhor é a sua garra de viver, de vencer. Não importa o tamanho do obstáculo, com Deus tudo é possível alcançar. Dona Rosângela, agitadíssima, um exemplo de mulher, nunca teve vergonha de nada, todo trabalho tem como objetivo dar condições para trazer o sustento para casa. E assim ela foi incansável para dar o melhor para os seus filhos. É uma mulher elétrica, ligada no 220. Faz todo o serviço de casa com muito capricho e com muita agilidade. É preocupada e ansiosa, sempre cuidando de todos e colocando suas necessidades sempre em segundo plano. O legado que Pedro leva da senhora é a humildade. Jéssica é a versão feminina de Pedro. Gostam de tudo igual. A companheira das loucuras, a maior incentivadora. É para ele um exemplo de vida. Saiu do zero e conquistou tudo que tem com muito trabalho. E ele tem muito orgulho da grande mulher que ela se tornou. Às vezes fica chateado e com ciúmes dele, porque é muito carente da atenção de Pedro. Uma de suas características, segundo Pedro, é que ela é pitireira, negociadora e um pouco bipolar, às vezes. Mas a realização do sonho de se casar, ele deve a você, Jéssica. E você, ele leva consigo um ensinamento. Nunca desistir. A Valéria, sua cunhada, ela e suas piadas sem graça. As bobeiras, o jeito de saudar com a paz de Deus, é aquela que topa as loucuras, a mais animada para as viagens, gosta muito de dirigir e dentre eles é conhecida como piloto de fuga. A Valéria e a Jéssica só agradecimentos, pois o ajudam em tudo. E o irmão, Luiz Gustavo, o gamer, ama videogame desde a infância, além de gostar muito de estrogonofe e de dormir também. Brincaram muito de videogame e também brigaram muito como bons irmãos que são. Hoje em dia, é parceiro de academia do Pedro, mas nunca avança para o próximo nível, sempre fica na aula teste. A vida, meus amados, é um sopro. Pedro, Jéssica e Luiz Gustavo. Irmãos são bênçãos. São parte de nós. Sentimos suas dores, compartilhamos suas alegrias, brigamos, discutimos, mas também tem que haver espaço para perdoar, para amar e seguir em frente, aproveitando os bons momentos da vida juntos. Os avós são a parte doce de nossas vidas. E não podemos deixar de citar essas importantes pessoas na vida de Pedro. O vô Pedro, que é considerado um segundo pai e exemplo de vida espiritual, de homem e de servo de Deus. E por onde Pedro passa, é sempre lembrado como neto do irmão Pedro. Vó Maria é a avó agitada, preocupada, um exemplo de servo de Deus. Tem a diabetes sempre alta, mas nunca deixa seus doces, o macarrão, o biscoitinho. A avó França, que é recordista de casamentos da família. Com seu jeito rústico, canta muito bem e é a avó blogueira da família, no Insta e no Facebook. E como não lembrar também dos muitos almoços e reuniões de família na casa dos avós, e os tios Raniele, Márcia, César e Marcinha, Sandro e Alanita, e a saudosa tia Silvânia, e todos os seus primos, a quem tanto ama. Enfim, Pedro só tem a agradecer a todos pela sua vida, principalmente a seus pais, porque mesmo quando as coisas estavam difíceis, vocês nunca deixaram o ambiente ficar triste, sempre mais alegre, possível e cheio de amor. E nesse momento de infância, de adolescência com a família, Pedro aprendeu diversas coisas, a ter educação, o respeito, o compartilhamento, a compreensão e o amor. Tudo isso foi plantado em seu coração e muito mais que isso, na sua memória, a sua história, a sua lembrança, o seu passado, a sua base, a família são os seus pilares. As conversas, os ensinamentos que sua família lhe deram, o carinho e atenção de sua mãe e tudo mais que fizeram, colaboraram para que você se tornasse esse homem íntegro, por quem Júlia se apaixonou. Do outro lado, temos aqui Júlia,
filha do senhor Elinho e da dona Elaine, irmã da Larissa e da Letícia. Sempre foi uma criança muito espoleta, um pouquinho arteira, mas também uma criança muito amorosa. Aquela que falava todas as palavras e também o nome dos carros todos errados e fazia todos ao seu redor rir com isso. Com relação ao nome dos carros, isso não mudou muito até hoje. Uma ocasião que ela não esquece foi quando, dias antes do seu aniversário, caiu de bicicleta e teve que passar o aniversário com pontos na testa. Atormentava a todos com seu jeitinho grudento de dar beijos e abraços toda hora. Mas ao passar do tempo, essa criança cresceu e foi se tornando mais moça, começou a frequentar a igreja, a congregar, de uma forma muito especial quando o Senhor o chamou para essa graça. O tempo foi passando e Deus foi movendo na vida dela. Foi fazendo obras, foi cumprindo promessas e hoje mais uma se cumpre em sua vida. Elaine, a mamãe, a mulher que a Júlia tem uma enorme admiração, que criou suas filhas com toda garra e determinação. É minha companheira, diz Júlia. É amiga que sempre esteve com ela em tudo o que ela mais admira, e você, Elaine, é a sua força de vontade e a determinação para fazer as coisas acontecerem. Elinho, o padrasto, que ela conheceu de uma forma muito engraçada, e desde o dia em que sua mãe o apresentou, surgiu uma conexão, a nossa conexão, segundo Júlia, que sempre foi incrível. Ele já fazia várias brincadeiras, zoava muito e colocava vários apelidos e eles ficavam rindo. E ele sempre deixou de fazer para ele, para fazer por nós, ela conta. Sempre fez de tudo por nós. O que mais ela admira em você é que não tem tempo ruim. Trabalha de segunda a segunda, se preciso, e sempre com muita determinação, com alegria e fé. Uma certa vez, em seu aniversário de 8 anos, em que Júlia queria comemorar de uma forma diferente, mas não tinha um carro. Querendo proporcionar para Júlia uma nova experiência, então chamou o táxi e foram para Poços de Caldas, em um parque, passar o dia e comemorar o aniversário de Júlia. Larissa, a irmã mais velha, mais conhecida como Lari Show, aquela que sempre briga por pegar as coisas dela emprestado, mas adora pegar as dos outros, né? Larissa é a princesinha da família, a primogênita, a que sempre cuida dos detalhes de tudo, a que corrige o erro ortográfico alheio e sempre manda fofocas no Insta. Letícia, a irmã do meio, a estourada da família, que emburrava por qualquer coisa. Por outro lado também é carinhosa, amorosa e que sempre nos ajuda em tudo, conta Júlia. A que dividia o quarto com Júlia e que tinha que aguentar ela. A avó Maria, por parte de mãe. A vozinha, que é a segunda mãe, que cuida e sempre cuidou de Júlia. Arrumava ela para levar e buscar na escolinha e sempre estava com ela em tudo, andando para baixo e para cima, sempre juntas. E como não citar também o saudoso vô Laércio. E nesse momento, nós iremos fazer uma homenagem a ele.
enquanto o balão sobe, uma salva de palmas em homenagem ao vô Laércio. Esse era o homem mais incrível que Júlia já conheceu. O vô Laércio, que sempre foi o pai que Júlia não teve nos seus primeiros anos. O que fazia mamadeira para ela e cuidava dela nos detalhes. Ele também, por vezes, levava e buscava na escolinha. Deixava ela fazer chiquinhas no cabelo dele enquanto assistiam Chaves juntos. Quando fazia suquinho de laranja, e levava para ela experimentar antes do jantar. E teve muitas vezes em que Júlia estava no quarto assistindo o seu desenho e para ela não precisar sair, ele fazia um pratinho com comida, um potinho de salada, uma garrafinha de suco e levava para ela comer. Ele adorava também fazer surpresinhas para as meninas. Escondia o tic-tac debaixo da cama, trazia bolacha do mercado só para vê-las felizes. O vô Laércio sempre foi um exemplo de homem. Nos almoços de domingo, ao som de Teodoro Sampaio, o macarrão com carne picadinha e o frango assado que ele fazia era sempre os melhores. Reunia a família e todos ficavam por lá, aproveitando cada momento. O tio Dé, um homem incrível, que sempre cuidou dela e ficava bravo se pedisse bênção para ele, pois dizia que ele era muito novo para isso. Apaixonado por bikes, e teve até um dia que levou Júlia para correr, e obviamente não deu muito certo. E ele trouxe também a Luciana para a família, que também sempre faz de tudo por Júlia, os melhores tios do mundo, segundo ela. E essas, senhoras e senhores, são boas lembranças de uma mulher que um dia foi criança e sonhou como toda criança sonha, brincou, fantasiou e viveu todos os momentos com sua família, amigos, sendo paparicada, aprendendo, sendo corrigida, sendo presenteada, cuidada e amada. E enquanto não se conheciam, Júlia e Pedro, ao longo do seu crescimento, sempre puderam contar com a presença de suas famílias, que cuidaram, amaram, apoiaram e o fazem até hoje. E como todos nós, passaram por momentos felizes, por decepções, alegrias, tristezas, perdas, obstáculos que vão sendo colocados em nosso caminho para que possamos crescer e amadurecer. E ao final de cada ciclo, percebemos que a vida vai sendo construída através de encontros e de despedidas. Mas um encontro especial precisava acontecer para que hoje todos nós pudéssemos estar aqui. Vejam como Deus nos guia para que seu plano se concretize, pois seria preciso um pretexto para que Júlia e Pedro se conhecessem. Duas pessoas que estavam com o coração machucado e com medo de se relacionar novamente, mas cientes que Deus tinha para eles uma promessa de serem felizes ao lado de alguém. E no dia 7 de julho de 2022, Júlia estava em uma ligação por vídeo com duas amigas. E Júlia já havia visto Pedro no Instagram e comentou sobre ele com as meninas. E uma delas, que o conhecia, sem ninguém esperar, adicionou Pedro à chamada. De surpresa, e quando Pedro entrou na ligação, Júlia ficou paralisada e não sabia o que dizer. A ligação não durou muito, mas logo em seguida, Júlia já foi conversando com a amiga para saber se ela estava interessada nele. E a amiga disse que não. Nesse momento, Júlia disse: então eu quero ele. Enfim, uma faísca se acendeu no coração de Júlia. Naquele instante, e mais do que depressa, já o adicionou em seus contatos. Iniciou uma conversa com ele por WhatsApp, e assim foi por alguns dias, até que Júlia marcou com ele uma ligação por vídeo, onde conversaram sobre suas vidas. Em algum momento da ligação, Pedro tocou o violão, e daí Júlia se apaixonou também pela pessoa de Pedro, por tudo que ele havia passado na superação em seus momentos, e da mesma forma Pedro se apaixonou por Júlia, primeiramente, pelo que ela é. De brinde ou bônus, os dois são belíssimos.
E isso só veio a encantar ainda mais esse início, esse conhecimento entre eles. E como não podia ser diferente, despertou neles a vontade de se encontrar. O ponto de encontro foi o shopping em Ribeirão Preto, na praça de alimentação. Júlia e sua família chegaram um pouco mais cedo, e quando Júlia viu Pedro se aproximando, sentiu uma grande timidez, uma grande ansiedade com sua presença. Quando, enfim, Júlia saiu da mesa para fazer o pedido, e Pedro foi junto com ela e lhe deu um beijo em seu rosto. Foi uma quebra de gelo. A partir daquele momento, Pedro só andou abraçado junto dela por todos os lados em que andava. À tarde, participaram do culto em Ribeirão e na palavra tiveram a confirmação do que estavam sentindo um pelo outro. Quando o servo de Deus disse que o despertar de uma paixão deve vir primeiro pelo que a pessoa é e não somente pela sua aparência. E naquele dia, eles iriam sair juntos de mãos dadas com a sua vitória. E assim foi. Saíram de mãos dadas, voltaram para o shopping para passear um pouco mais, e no estacionamento, na despedida, Júlia e Pedro não se beijaram. Gostaram muito de se conhecer e de ter esse primeiro contato, mas quiseram pedir a Deus uma confirmação, e ambos estiveram orando e participando dos cultos. Um belo dia, Pedro convida Júlia para conhecer seus pais, primeiro por videochamada e depois pessoalmente em Franca. Pedro levou Júlia à igreja e ainda durante o culto mandou uma mensagem a ela dizendo: "Eu te amo". No dia 3 de setembro daquele ano, a pediu em namoro. E logo no dia seguinte, anunciaram que iam se casar. Todos se espantaram, pois haviam acabado de se conhecer. No culto, um irmão deu a confirmação diretamente a Pedro, dizendo: "Deus manda te dizer que Ele é contigo na sua decisão. Vai firme". O fim de semana acabou e já estavam noivos. Júlia voltou para sua cidade e não pararam de buscar a confirmação de Deus com amigos e também nos próximos cultos, e sempre vinha uma palavra de confirmação para eles. Pedro ainda não havia contado para sua irmã Jéssica sobre sua decisão, e quando deram a notícia, ela se emocionou, concordou, aprovou sua decisão e ajudou Pedro em tudo que fosse necessário para que seu sonho se realizasse. A intenção deles era se casar em dezembro, mas Pedro sentia que o mês que deveriam se casar era em julho. Ele passou a orar pedindo a Deus mais essa confirmação na palavra, e Deus, como sempre, não falha, e hoje estamos todos aqui presenciando o poder da vontade de Deus. O amor, senhoras e senhores, tem o poder de transformar as pessoas, o ambiente e contagiar a todos. E só se tem a vitória após as lutas. E hoje vocês estão contemplando a vitória do amor, a união do homem e da mulher, realizando o plano de Deus, que é a continuidade da família. Foi vontade do casal que durante a cerimônia nós fizéssemos o ritual das areias, que tem em sua simbologia os votos de felicidade dos pais e dos padrinhos para o casal, desejando a eles as boas coisas da vida, e aqui iremos representar nessa porção de areia que vocês carregam consigo. Por isso, eu peço que coloquem todas as suas boas intenções e votos de felicidade nessa porção de areia e depositem aqui nesse recipiente, para que eles guardem com carinho uma linda lembrança desse dia tão especial. Convido então os pais, padrinhos e noivos, Pedro e Júlia, para que depositem suas boas intenções e energia positiva e todo o desejo de uma felicidade plena e absoluta na vida deles. Padrinhos podem se levantar, pegar sua porção de areia. Primeiro podem colocar aqui os pais.
Uma vez que todas as areias estão juntas, não podem mais serem separadas, pois estão unidas e se tornaram algo único e indissolúvel, assim como a união de vocês, que é selada por Deus através das alianças. E agora irei fazer algumas perguntas ao casal. Pedro e Júlia, vocês estão aqui para unir-se em casamento. É de livre e espontânea vontade que vocês o fazem? Sim. Sim. Pedro, em nome do amor, você aceita de todo o seu coração a Júlia como sua legítima esposa, prometendo ser fiel, amá-la e respeitá-la na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida? Sim, eu aceito. Júlia, em nome do amor, você aceita de todo o seu coração o Pedro como seu legítimo esposo, prometendo ser fiel, amá-lo e respeitá-lo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida? Com todo sentido. Dizendo sim, de livre e espontânea vontade, eu, em nome do amor, vos declaro casados. Uma salva de palmas. E nesse momento iremos receber o símbolo do casamento, que é as alianças. A aliança é o símbolo do amor, que significa lealdade e fidelidade até a morte. Nesse momento, os noivos irão fazer seus votos espontâneos. Finalmente chegou o nosso grande dia, né, meu amor? E quantas provas, quanto choro, quanta aflição para esse dia chegar e ser tão perfeito como sempre sonhamos. Para estarmos aqui hoje, foi preciso passar por muitos momentos difíceis, momentos que até nos fizeram duvidar se isso um dia se cumpriria em nossa vida. Mas Deus é especialista em detalhes, é especialista em realizar sonhos. Era uma quinta-feira, dia 7 de julho, às 11h22 da noite, quando vi seu rostinho pela primeira vez, naquela chamada. Confesso que na hora meu coração deu uma acelerada e eu fiquei sem reação. Trocamos algumas palavras, até pensei que não passaria daquela chamada, mas salvei seu número. E por incrível que pareça, você também salvou o meu. E quando menos esperei, uma sequência de fotos suas nos status. Não deixei passar, né? Claro que eu tinha que elogiar. E até que funcionou. Começamos a conversar, decidi postar uma foto com a intenção de que se você tivesse interesse, responderia. E o que aconteceu? Você respondeu. E aí melhorou 100% meu dia. Conversa vai, conversa vem. Você me chamou para ir em Ribeirão e me disse as seguintes palavras. Vem sim pra gente se conhecer. Nessa hora o coração quase parou. Tudo fluindo bem, você orava daqui e eu orava de lá. Os sentimentos tomavam nosso coração, até que chega o dia do tão esperado encontro. O frio na barriga, a ansiedade, vergonha tomava conta de mim, até que te vi vindo em minha direção. Sussurrei para sua sogra e disse, mãe, que gato. Com certeza foi amor à primeira vista. Fomos para a reunião e esse dia ficou marcado para sempre no nosso coração. A primeira vez que nos vimos e a primeira palavra que o Senhor falou conosco juntos. Algo inesperado por nós, mas algo planejado por Deus. Não imaginávamos, mas naquele dia, através daquela ligação, o Senhor cruzava os nossos caminhos. E estava começando a escrever a nossa história. História essa que estamos concretizando perante primeiramente a Deus, segundo nossos familiares e amigos presentes aqui hoje. Desde que te vi pela primeira vez, me encantei por você. Não somente pela beleza exterior, mas pelo homem, pelo servo de Deus que você é. Desde o primeiro momento em que te vi pessoalmente, em que te vi tocar pela primeira vez, a cada vez eu me apaixonava mais. A cada vez que contava seus propósitos, seus sonhos, muitos se batiam com os meus. Ali eu já sabia que era você o meu preparado por Deus. Hoje, sou a mulher mais realizada do mundo, por ter você ao meu lado. O homem dos meus sonhos, o homem que sempre sonhei e pedi a Deus para estar ao meu lado. Por muitas vezes, Deus me disse que faria além do que eu tinha pensado, além do que tinha passado na minha mente e descido no meu coração.
mas ainda assim não imaginei tamanha perfeição. Você, para mim, é o homem mais incrível que já conheci. É um homem a qual, desde que nos conhecemos, cuidou de mim. Você, para mim, é a demonstração de fé, cumplicidade, companheirismo, e o maior prazer que eu tenho é servir a Deus com você. É olhar no lado dos músicos e te ver tocando. É estar numa visita e escutar você orando. É estar numa visita e ver Deus se usando de você. Peço para que Deus me dê sabedoria para ser uma boa companheira para você. Que eu possa te ajudar nas suas aflições, que eu possa ser seu porto seguro em meio às provações, que eu possa ser sua ajudadora em tudo. Eu te escolhi para ser o amor da minha vida, o meu refúgio, o meu alicerce, o pai dos meus filhos e a solução de tudo. Te escolhi porque Deus te escolheu para mim primeiro. Te escolhi porque em você encontrei tudo o que eu precisava em alguém. Hoje estamos realizando um sonho. Sonho esse que desde mais novo esperando por esse momento. E agora ele chegou. O início de uma vida inteira juntos. A partir de agora seremos um só em Cristo. Um só corpo, uma só carne, um só amor. Que nada atrapalhe a nossa união. E que Deus nos enche de paciência, sabedoria e fé todos os dias para juntos formarmos uma família abençoada. Serei sempre sua melhor amiga, sua companheira e seu amor. Estarei aqui para tudo o que precisar de mim e darei o meu melhor sempre para te fazer um homem feliz e para ser uma esposa sábia para você. Estaremos juntos em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Será sempre eu por você e você por mim. Nunca se esqueça do quanto eu te admiro, do quanto admiro sua garra, sua força de vontade e determinação. Juntos chegaremos longe, meu Dr. Pedro. Esse dia é a resposta de muitas orações. Esse dia é a prova de Deus, do amor de Deus para conosco. Eu te amei ontem, eu te amo hoje e eu te amarei todos os dias da minha vida. Na Utopia, do escritor inglês Thomas More, é citado um mundo perfeito. Eu, na minha imensa fraqueza, por muito tempo, acreditei que essa ideologia estava errada, desacreditando que poderia ser feliz. Entretanto, o dia 7/7/2022, às 22h30, orando a Deus com tanta aflição, pedindo a Ele que me enviasse um dos seus anjinhos para a minha vida, alguém que acrescentasse como a lua integra o sol, o dia integra a noite, as águas o oceano, a brasa integra o fogo, brasa essa que arde fortemente em meu peito por ti. Levantei da oração e fui surpreendido naquela noite com uma ligação. Mal sabia que a mulher da minha vida estava ali. Acreditam em amor à primeira vista? Pois nós somos a prova viva de que ele existe. Um único e simples olhar, um único e simples sorriso, antes mesmo do primeiro toque. Bastou simples para eu me apaixonar por você, para perceber que te amava mais do que tudo. Parece loucura, mas desde o primeiro momento te amei. Cada detalhe, a obra-prima mais linda do Papai do Céu. Em Cânticos é dito que nem muitas águas conseguem apagar o amor, e quantas águas passamos para chegar até aqui, não é mesmo? Diz também que os rios não conseguem levá-lo na correnteza, e jamais conseguirá levar o que Deus, nosso Pai, plantou. E nós regamos, e hoje estamos aqui com a certeza de que a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas quem é Júlia? Como posso explicar quem é a mulher que mudou a minha vida? Bom, vou começar dizendo a sua imensa humildade, a qual me chamou a atenção desde o primeiro instante. Se pegarmos algo subjetivo para demonstrarmos a humildade, o Júlia com toda certeza seria protagonista, uma mistura de coragem, ao mesmo tempo chorando. Um exemplo de fé que por muitas vezes me levantara do chão. Perseverança, lutando por nós, por aquilo que acredita. Equidade, tratando os desiguais sempre com a desigualdade, ajudando sempre em sua proporção. Empatia, se colocando sempre no lugarzinho desse simples moço. Respeitosa, demonstrando em cada olhar a sua palavra direcionada a mim. Caridade, cumprindo e mantendo o mandamento de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. E não posso esquecer do espiritual, o que é de grande e admirável da minha parte. A dona da oração mais linda que já vi, minha companheira de glória, das tocatas de violão. Que voz incrível, que acalma minha alma. Você é um exemplo da palavra de Deus, andando juntos material e espiritual. E como é incrivelmente perfeita a forma que completamos um ou outro. Minha maior preocupação era encontrar alguém que me aproximasse do Senhor, alguém que fosse minha base, a minha estaca, a luz para os meus dias. Hoje declamo com clareza e com convicção de que minha companheira, os meus braços e olhos, é a pessoa mais maravilhosa que Ele fez, para juntos um dia morarmos no céu. Em Provérbios 11 diz que a mulher bondosa conquista respeito, o qual notei em ti desde o primeiro instante. A forma como me trata, como sempre cuida de mim, sua preocupação, um coração gigantesco, uma bondade imensurável, uma meiguice admirável, humildade esplendorosa. Quando Paulo escreveu Efésios 5, verso 33, relatou com clareza, expressão, o amor que devo ter contigo, mas sabe o que eu vou dizer? É fácil amá-lo. Pois você torna magnífico o nosso amor, tudo em você me desperta a amar-te. Deus te abençoe por me escolher, por me ajudar em tudo, por ser minha apoiadora, mesmo quando tudo vai mal, por fazer dos meus sonhos os seus, minhas vontades as suas. Prometo amá-la como Cristo amou a igreja, respeitá-la com tudo de mim, abraçá-la em qualquer circunstância que a vida nos leve. Prometo fazer o possível e o impossível por ti, morro por ti. Vamos conhecer o mundo juntos, servindo ao nosso Deus. O grande filósofo Friedrich disse que sem a música a vida seria um erro. Faço das suas palavras as minhas e digo, sem você minha vida seria um erro. Me dedico a esta canção com amor perpétuo.
Júlia. Te recebo, Pedro, como meu esposo. Te prometo ser fiel, amá-lo e respeitá-lo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Te amo para sempre. Eu, Pedro, te recebo, Júlia, como minha esposa, e prometo te amar, te respeitar e ser fiel por todos os dias da minha vida. Te recebo em nome de Jesus. Te amo para sempre. Pedro pode beijar a noiva. E agora, para o encerramento, chamamos o irmão Ricardo para fazer a oração final. Familiares, amigos, irmãos de fé, nós vamos fazer uma breve oração agora. Abaixem a fronte, elevem o pensamento aos céus, porque se não pode dobrar o joelho, vamos todos dobrar o coração, porque agora nós vamos falar com o Criador de todas as coisas. Buscar a face de Deus na oração em nome do Senhor Jesus. Nosso eterno Deus, Criador de todas as coisas, Tu que deste o Teu Filho amado para pagar os nossos pecados, morrendo na cruz do madeiro, vertendo o Seu sangue, cravou ali, Senhor, na cruz, os pecados de todos aqueles que creem que Cristo é o seu único pessoal e suficiente Salvador. Para nós, para esse casal, para muitos que aqui estão, esta graça chegou até nós e nós cremos que o Teu Espírito Santo nos faz sentir o perdão, porque o Teu amor é infinito, imensurável, inesgotável, e o Teu amor não tem fronteiras. Nós queremos agradecer, Senhor, pela honra de estar aqui, por tudo que já aconteceu nessa belíssima cerimônia. Até agora tudo correu tão bem, que até o final desta festa tudo possa correr bem. E agradecemos porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Tudo que está sendo realizado é por permissão Tua na nossa vida. Este jovem, Senhor, desde criança junto a nós na reunião de jovens e menores, observando ele, e quantas vezes, pequenininho ainda, 4 ou 5 anos, ele prestava atenção na palavra, e à noite o servo de Deus cooperador pregava outra palavra, mas a exortação era parecida com a da manhã. Quantas vezes ele disse para mim, irmão Ricardo, a palavra da noite foi igual à da manhã. Desde criança o Senhor já mostrava que a sua mão estava sobre a cabeça do Pedro. Nós te rogamos uma coisa, eles estão desembarcando, Senhor, hoje, da vida de solteiros, estão embarcando numa nova embarcação, na vida de casados, e tudo será diferente. Tudo, Senhor, será diferente, coisas inesperadas acontecerão, mas que o Pedro, quando eu falei com ele, ele me disse, criancinha ainda, Deus faz as coisas na minha vida porque eu sou um homem de fé. Que ele continue com essa fé, a sua esposa também, todo respeito, toda, Senhor, paciência, e se for preciso até tolerância, mas que não haja discórdia entre eles e que eles nunca durmam de mal um do outro. Se houver alguma briga, algum desentendimento, se reconcilie antes de ir para a cama, para que vocês possam acordar no outro dia com a bênção de Deus nas vossas vidas. Senhor, hoje
completa o sonho de um moço e de uma moça. Tem muito moço aqui, muita moça que está sonhando. Nós vamos te fazer um pedido especial. Completa o sonho deles, Senhor, pelo amor do teu nome. Prepara o moço e a moça que vai ser marido e mulher. Quem sabe nesta noite, Senhor, tu vai fazer nascer uma afeição, um amor, uma paixão, um pelo outro, que alguém que estão aqui presentes estão ouvindo esta petição tão humilde e simples, mas que é uma vitória tão grande na vida do crente. Senhor, para não alongar a oração, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela graça, pelo perdão e a vida eterna proposto para nós, sem nenhum merecimento, porque somos homens carnais. Agradecemos por tudo, em Jesus Cristo bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. E nesse momento eu peço para todos os casais que estão aqui, se levantem, fiquem de frente um para o outro também, igual Pedro e Júlio estão. E vejam vocês, amigos, parentes e demais convidados, falamos agora sobre família, união, amor, princípios, valores que muitas vezes vamos nos esquecendo ao longo de nossa vida. Eu peço a todos os casais que reflitam por um momento sobre a história de vocês, tudo que vocês passaram. Reflitam também sobre o que realmente importa, o amor. Há quanto tempo vocês não se dedicam um para o outro? Em meio à correria do dia, rápidas refeições, compromissos inadiáveis, e a família, a esposa, os filhos vão ficando sempre em segundo plano. Hoje celebramos aqui a união de Pedro e Júlio, mas renovem também os seus laços. Reacendam a chama da paixão nesses corações, se reconciliem e celebrem o amor em toda a sua plenitude. Uma salva de palmas para o amor que foi celebrado aqui nesta tarde. Deus abençoe. Podem se beijar. Oh